Marcella Tardelli. Um prazer imenso estar com você, uma alegria. Marcella com dois L, ok? Que eu vou dizer, Marcella? Você tem toda uma história profissional. Anos atrás, a gente se encontrou, se conheceu na dinâmica da vida e da atuação profissional. A gente teve algumas atuações pontuais, participamos de eventos juntos e a gente nunca perdeu o contato. E nos últimos tempos a gente voltou a conversar sobre assuntos que são sinérgicos, vamos dizer, e que tanto você quanto eu temos bastante interesse. E aí a ideia de você participar do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Você é enfermeira, você tem uma experiência formal na sua formação e também de vivência, de experiência profissional na grande área da oncologia e dos cuidados paliativos. Você tem também um mestrado e você hoje, entre outras coisas, é diretora executiva do Grupo Oficina. Conto um pouco mais a seu respeito, reitero, uma grande alegria estar com você. Um prazer enorme, hoje e sempre, muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tenho o privilégio de poder ter estudado nessa área que cada vez que eu penso sobre isso eu entendo o quanto eu tomei as decisões certas. Meu pai dizia que eu tinha que fazer medicina para eu poder ser dona de mim, não depender de homem nenhum. Apesar dele ser um pouco machista, ele tinha uma visão para mim nada machista nesse sentido. E eu enfrentei muito ele por um tempo, assim, dizendo que bastava eu fazer doutorado para eu ser doutora, né? E segui firme na minha profissão. Hoje eu atuo de uma forma mais distante do cuidado direto, mas pensando que assim eu consigo ajudar pessoas que vão ajudar muito mais pacientes. E sou muito feliz e grata por ter estudado formas de cuidar melhor de outras pessoas. E se você me permite, ampliando um pouco, acho que o cuidado é justamente isso. É, no fundo, a vida. Otimizar os recursos, se fala muito em gestão, mas também, por exemplo, não? Se você me permite, fazer escolhas que te permitem, quando se pode, estar mais presentes, dependendo das fases na vida, cada um é cada um, e você fez uma escolha que te levou também a outras dinâmicas profissionais, como você bem destacou agora há pouco, para você estar mais presente na vida, por exemplo, da sua filha. Perfeito, Correto? isso mesmo. E nesse cenário, além da oficina, eu também atuo com as práticas integrativas. E eu falo que tem um dia que eu sou toda corporativa, estou fazendo reunião, estou com o cabelo mais arrumado, mais maquiagem e tal. No outro dia eu tô zen, pé no chão, colar de pedras, estou em outro nível de consciência. E isso é interessante porque me permite essa Mas oscilação. isso também transita sempre num conceito de cuidado e de Sempre. autocuidado. Fala. Uma vez, nós vamos falar sobre espiritualidade. Hoje Isso. eu vou pedir licença para expor a minha. Eu sou de uma religiosidade de matriz afro, então Uhum, eu sou umbandista. E uma uhum. vez num rito, eu perguntei para uma entidade assim: eu não sei a que me dedico, se eu dedico meu tempo a estudar mais na área da enfermagem, ou se eu me dedico à aromaterapia, às práticas integrativas, né? Onde que eu coloco minha energia? Porque as duas Uhum, coisas demandam muito. uhum. E aí essa entidade fez assim: minha filha, tudo é cura. Não importa o caminho que você decidir seguir. O que importa é esse objetivo final. Então, a religiosidade me ajudou muito nesse processo, inclusive, de tomar essas decisões e não sentir que eu estou saindo do meu propósito de vida. Ehm, Gratidão pela sua partilha. E realmente a gente tinha combinado
de falar um pouco sobre espiritualidade e saúde. E aí, evidentemente, tem coisas que são mais de cada um, de cada um. Existem protocolos, existem recomendações, existem evidências científicas, existe algo que, mesmo se de alguma forma diferente, uma recomendação de fazer, de acompanhar aquela diretriz. Mas existem coisas que são mais da nossa esfera íntima. Por isso, evidentemente, você compartilhou algo que faz muito sentido para você e gratidão pela sua partilha. E aí você já introduziu um pouco quanto é importante a espiritualidade no contexto da saúde e do bem-estar. Gostaria que você comentasse, inclusive, como você definiria e qual é a relação entre espiritualidade e, per exemplo, melhoria da saúde física e mental. Tá. Existem uma série de estudos recentes sobre isso, né? E que mostram, com perguntas às vezes muito simples, do tipo, o quanto a espiritualidade faz sentido para você. E a grande maioria das pessoas entendem que a espiritualidade é um ponto de fortaleza no seu processo de vida, né? Não só do processo saúde e doença, mas na vida como um todo. Uhum. Então, desse pressuposto, a gente já entende que no processo de saúde e doença, isso também vai impactar. E por isso reforça-se o quanto a espiritualidade tem sido um pilar do cuidado, né? Outros estudos já demonstram o quanto a fé, e não importa no que, ela também impacta na melhoria da qualidade de vida daquela pessoa. E a gente não está falando sobre tempo de vida, a gente está falando sobre a relação dela Sim. com a sua vida na qualidade do que ela faz, né? Então, isso já é comprovado, assim, cientificamente. Apesar de, empiricamente, a gente perceber, os estudos já mostram que, de fato, tem uma resposta positiva, melhor, quando a pessoa está engajada na sua espiritualidade. Gratidão, existe novamente a ciência e também empiricamente o bom senso e como você se sente frente a determinada situação pela fé ou pela sua espiritualidade. E aí eu te pergunto, a espiritualidade dentro de uma rotina para melhorar nossa qualidade de vida? Non sei se si può dire desta forma, ma come può essere incorporado, come può essere, vamos dizer, aproveitada. Tá. As pessoas vão encarar a fé de formas diferentes, né? Vai ter aquele que simplesmente, vou usar aqui religiões como exemplo, né? Mas o famoso católico não praticante, que fala, eu sou católico, mas só vai na missa de sétimo dia, no casamento e em batismo. Tá tudo bem, assim, tá ótimo. Para esse, você vai ter uma rotina diferente no cuidado. Talvez ele não tenha o santinho na cabeceira da cama, né? Mas ele possa querer rezar em algum momento mais crítico. Vai ter aquela pessoa que já é um pouco mais ativa na sua prática, que, por exemplo, pode querer meditar todos os dias, e isso está vinculado a uma prática hinduísta ou budista, algo dela, e que alimenta a sua energia vital nesse processo de conexão com algo que para ela é sagrado. E faz isso de uma maneira muito mais regular. E vai ter aquela pessoa que é religião, né? Que pode ser, por exemplo, um líder religioso, pode ser um ministro da palavra, alguém que está muito envolvido numa comunidade religiosa e que vai trazer para a vida dela a religião como sentido, inclusive, de propósito de vida, né? Eu sou padre, eu sou pastor, então aquilo vai além da crença, né? Compõe o que ele é. Então, muda muito. E tudo isso tem que ser balizado, porque evidentemente é algo de bastante individual, é isso que você quer dizer? E conhecido, porque a gente tem medo de perguntar, né? Tá certo. Às vezes a pessoa pergunta, qual que é a sua religião? Mas para nisso,
Existem, claro, existem pessoas que são especialistas para lidar com isso, os assistentes espirituais, capelães, mas nós, na nossa prática clínica, pensando em profissionais da saúde, a gente pode ter sim a liberdade de falar, ok, você é evangélico, mas você faz parte de alguma comunidade, tem um pastor de referência, tem alguém da sua comunidade que vem te visitar, né? E tentar entender um pouquinho mais como é essa dinâmica da religiosidade para ele. Essa aqui também acho que te permite de entrar um pouco mais em sintonia, de aprofundar um pouco mais o diálogo e tudo isso também pode fazer a diferença no cuidado. Entender, inclusive, algumas limitações, porque você vai encontrar religiões que impossibilitam, por exemplo, algumas práticas no sábado depois do pôr do sol, na sexta depois do pôr do sol. Então, não, ele não vai fazer o procedimento se for no sábado, depois das 6 da tarde, só na segunda-feira agora. Você fala, mas como não? Não, ele não vai fazer, é da prática dele. Então, se você também não entende isso, isso é um absurdo, não compreende o quanto aquilo faz sentido para a vida daquele paciente, você acaba cometendo uma gafe, né, no Sim, cuidado. e mesmo com as melhores das intenções, você pode naquele momento não fazer hipoteticamente a escolha adequada. Novamente, a gente conversa, depois tem situações que tem que ser abordada de forma específica, mas efetivamente quanto é importante esta reflexão, espero que faça sentido para vocês, perché sta aqui è importante nesta abordagem específica, mas no meu entendimento é importante como reflexão geral. E aí a espiritualidade, a ciência, os benefícios da espiritualidade. Hoje você, não, conforme a gente estava conversando agora há pouco, são coisas que são consideradas importantes, tanto pela ciência, tanto pela experiência. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse aspecto? Espiritualidade, ciência, evolução? Eu acho que mais do que percebidas, elas são mensuradas já, né? Então, a gente tem visto realmente um número crescente de estudos e aproveito a provocação para que as pessoas estudem mais e Sim. realmente tragam para eu digo para a gente poder consumir essas pesquisas, né? Às vezes essa percepção ela fica ali na sua prática, mas traga isso para realmente um artigo ou compartilhe com a equipe para que a gente possa consumir esse conhecimento, porque hoje ela já é mensurável. As pessoas, tem estudos mensurando questão celular, né? Então Sim. é interessante o quanto isso tem se Epigenética. aprofundado, exatamente. Gratidão pela sua partilha. E aí, novamente, a ciência e a consciência juntas, está certo? Qual é o papel da espiritualidade no manejo do estresse, da ansiedade? Como pode ajudar pessoas, por exemplo, em determinados momentos específicos da vida, em desafios com emoções intensas, por exemplo? Tá? Cada religião vai provocar ou proporcionar algumas ferramentas para aquela pessoa. Então, pode ser que algumas orientem um momento de oração, retiros, mas a prática da meditação ela é muito ampla em diversas religiosidades. E aí eu acho que vale lembrar também que existem aquelas pessoas que são agnósticas, né? Que elas não têm um vínculo a uma religião específica e não acreditam que existe um ser superior, por exemplo. Mas o que para ela faz sentido enquanto espiritualidade de forma geral, né? E aí essas pessoas que nos ajudam no cuidado, esses assistentes espirituais, capelães, que têm uma formação para isso, eles colaboram para que essas pessoas encontrem formas de lidar com esse estresse vinculado ao seu processo de espiritualidade sem que necessariamente você esteja rezando para um ser superior ou se conectando com uma entidade, coisas do tipo.
Gratidão. E aí eu vou te fazer uma pergunta, mas que basicamente já você iniciou a responder. Ou seja, a importância de respeitar outro em todos os aspectos, inclusive na espiritualidade ou nas crenças. Ou seja, cuidar do outro significa também isso, correto? É, e guardar a nossa crença numa caixinha, quando a gente está olhando para o outro, também não significa excluir a nossa crença, né? Uhum, A gente uhum. pode manter ali os nossos padrões, mas tentar compreender qual é o padrão do outro, a forma de pensar do outro e ajudá-lo naquilo que compete a ele, né? Existe uma frase assim muito comum no cuidado que é assim, ah, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Não necessariamente. Faça para o outro aquilo que é importante para o outro, Porra. porque às vezes, sei lá, para mim Faz sentido uma coisa e não para faz outro sentido não. nenhum. Para Exatamente. ele faz total Uhum. sentido. E contando um caso assim, uma vez eu entrei no quarto e tinha um paciente rezando, pediu para o técnico de enfermagem rezar com ele. E eu entrei no meio da oração. Aí eu percebi que eles estavam rezando, fechei a porta, saí. Quando o técnico saiu, eu fui conversar com ele. Esse técnico era de uma religião que não costumava rezar Ave Maria. E eu vi ele rezando a Ave Maria. Aí eu falei assim: puxa, achei tão bonito você fazendo isso, porque isso não é da sua prática, mas eu percebi que você não estava incomodado em fazer. Aí ele falou assim: Marcela, Deus não vai ficar bravo comigo porque eu rezei uma Ave Maria, né? Para ele era importante. Eu falei: eu entendi isso, né? Então, às vezes é você também. É claro, cada um tem seu limite, Sim, sim, mas o sim. quanto você consegue ajudar o outro sem ferir os seus princípios, mas respeitando do outro, né? Gratidão. E isso, no fundo, esse exemplo que você fez, é altruísmo, é um pouco de caridade. Isso. Por isso, quanto, por exemplo, essas práticas de determinados atos, que são comuns, inclusive, em muitas tradições, têm reflexo na saúde. Nossa, que escala de 0 a 1000. Eu acho que reflete muito, muito. A gente acaba entrando numa rotina muito mecanizada. O dia a dia ele vai ficando ali na. Eu preciso fazer a medicação, eu preciso visitar o paciente, eu preciso pedir o exame. E eu sinto que cada vez mais a gente tem ganhado um pouco de espaço para trazer o sutil do Uhum, cuidado. uhum. E quando eu falo sutil, a prática religiosa, é o ouvir o silêncio, é o sentir que é o momento de ensinar uma prática de respiração, é uma possibilidade de trazer uma prática integrativa para aquele cuidado, porque conecta com aquele paciente. Então, eu entendo que também uma coisa vai abrindo portas para outra, né? Quando a gente dá espaço para olhar para a religiosidade como um pilar, dentro desse contexto, muitas vezes eu vou abrir portas também para uma prática meditativa, para por exemplo, o uso de um óleo essencial, de outras coisas, outros elementos que vão E enriquecer o cuidado. quando a gente tem, vamos ver se você concorda, curiosidade, abertura, com evidência científica, com a ciência, a gente pode de fato ampliar o cuidado e pode complementá-lo com a intenção genuína de cuidar da melhor forma possível da Perfeito. outra pessoa, respeitando-a e também colocando os elementos que a gente tem à disposição sempre dentro do diálogo. Você concorda? Perfeito. E aí eu te pergunto, por isso a gente, você já disse isso claramente nesse nosso diálogo. Podemos avançar um pouco mais nesta área da espiritualidade e desta conexão na saúde, vamos dizer, melhorando o cuidado, ampliando
o cuidado. Ou seja, não é a espiritualidade e, sei lá, O a resto. ciência, o resto. Até perché oggi esiste un trabalho Sim. científico che mostra, come per esempio a meditação, ma come podemos integrá-las mais? Acho que isso hoje é um caminho que a gente já está trilhando, não? Mas que pode ser trilhado mais, provavelmente, para agregar e para fortalecer o cuidado. O que você acha? Vou contar uma experiência pessoal. Quando eu trabalhava num hospital privado, tinha uma capelã que passava visita e eu ficava super incomodada porque eu olhava no prontuário e estava assim, passei visita. Eu falava, tá bom, mas o que que aconteceu nessa visita? Tudo bem que existem situações em que o paciente vai falar coisas no âmbito, por exemplo, de uma, me fugiu agora a palavra, confissão, Confissão. Aham. que não vai ser exposto num prontuário, mas simplesmente passei visita era muito vago. E aí trocou-se o profissional. Uhum. Quando chegou a nova capelã, eu falei assim, olha, a gente precisa melhorar essa anotação, porque precisa trazer informação para a equipe, né? Não, mas a gente não faz anotação sobre a parte da espiritualidade. Mas por que não? A gente precisa dessa informação, é importante. E aí ela começou a estruturar uma anotação da Uhum. visita da capelania. Uhum. E essas instituições que são certificadoras de qualidade nos ajudam muito nisso, porque quando elas vieram para uma avaliação, mostrou-se que nós fazíamos registro de avaliação espiritual. Hoje, além do registro, elas querem a qualidade do atendimento na avaliação espiritual. Então, o que você está fazendo com aquela avaliação? Você tem conduta, alguma orientação? Então, eu vejo que a gente, sim, tem crescido e tem muita oportunidade ainda para que a gente possa agregar essas pessoas de fato às equipes de cuidado, porque é como se fosse um mundo paralelo. Uhum. Equipe de cuidado, equipe de assistência espiritual, os voluntários, sabe? E a coisa Sim, vai indo sim. Você paralelamente. está falando Juntar, faz parte, integrar. né? A sua anotação vai colaborar para a minha forma de pensar naquele cuidado. Então, melhorou e dá para melhorar bastante. No meu entendimento, é óbvio, muitas oportunidades de refletir sobre aspectos específicos de espiritualidade e saúde e sobre aspectos um pouco mais amplos na vida de cada um de nós. Espero que faça sentido para vocês. Para mim fez e faz um total sentido e eu te agradeço imensamente, Marcella. Gratidão! Muito obrigada.